de integrantes do futebol. Essa é a nossa manchete principal neste momento, falando sobre uma declaração que foi feita pelo chefe da Conmebol. Bom, o que ele disse? O presidente da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, disse ontem que não imaginava, né, que não imagina a Libertadores sem clubes brasileiros. E ele diz que não imagina porque seria como Tarzan sem Chita. Vamos ouvir o que disse Alejandro Domingues. Imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Pegou muito mal, muita repercussão a respeito dessa declaração dele, e com essa declaração e com essa repercussão, ele acabou voltando às redes sociais com um pedido de desculpas e publicou lá nas redes sociais em relação às minhas recentes declarações: quero expressar minhas desculpas, a expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. Bom, algumas das repercussões: a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugeriu que os clubes brasileiros trocassem a filiação com a Conmebol pela CONCACAF. O motivo foi justamente esse caso de racismo contra o atacante Luigi na Libertadores Sub-20. O nosso comentarista aqui, Paulo Vinícius Coelho, falou que foi um vexame internacional. Ele falou: difícil saber se é mais grave o presidente da Conmebol afirmar isso compreendendo a gravidade do que ele disse ou alegando que não teve a intenção. Ou foi irresponsável, não tem noção do cargo que ele ocupa. Inclusive, ele poderia sofrer um processo de impeachment pela sua declaração desastrada, foi o que disse aqui o nosso companheiro PVC. Vamos lá, Sakamoto. O que essa declaração representa? Como é que você interpreta? O pedido de desculpas pode ser aceito? Fabiola, o único pedido de desculpas que deveria ser aceito do Alejandro, né, é a sua renúncia. Ele não tem. Ele já não tinha, já tinha denúncias de corrupção envolvendo eles, feitas por colegas jornalistas no Paraguai. E por conta dessa declaração, ele não tem mais nenhum substrato moral para chefiar a Confederação de Futebol da América do Sul. Não tem, né? Não tem mesmo. E isso não é um lapso. A Conmebol tem sido incompetente, para dizer o mínimo, ou melhor dizendo, conivente com casos de racismo no futebol sul-americano. A impressão é que a Conmebol concorda com o racismo no futebol sul-americano. O caso da Libertadores Sub-20, em que o Luigi do Palmeiras foi alvo de racismo, chorou, ficou indignado na partida contra o Cerro Porteño, né? E teve uma punição branda, 50 mil doletas, jogar de portão fechado, né? E acabou, ficou por isso mesmo, né? Também que foi o quê? Foi determinada no âmbito da própria Conmebol. E aí agora, com o Alejandro Domingues dando essa declaração, mostra que a punição branda, ela se alinha de forma estrutural a um comportamento racista de uma entidade que também já é conhecida por denúncias de corrupção. Quando se fala, não, vamos ligar, vamos então conectar com a CONCACAF, a Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, da América Central e do Caribe, né? Então junta tudo, vamos fazer uma única confederação para o continente americano inteiro, sabe? Ao invés da Conmebol, que a gente sabe que é um BO gigantesco. Tem muito colega que vai começar daqui a pouco a explicar o tamanho do BO que é a Conmebol. Só é um BO do mesmo tamanho da CBF, sabe? Com relação à idoneidade. Então, Fabiola, o único pedido de desculpa seria aceito por parte desse senhor seria a sua renúncia, coisa que ele não vai fazer. E eu duvido que os clubes sul-americanos tirem ele do poder, apeiem ele do poder. Se os clubes brasileiros se juntassem, né, poderia, na verdade, dar um caldo, mas nem isso eu tenho muita esperança também. E você, Josias, o que significa essa frase aí, Tarzan sem chita? De que maneira isso afeta, né, os times brasileiros? E aí ele vai com pedido de desculpas, dizendo que não era bem isso, ele não queria ofender. Não queria ofender é bom, né? É
Olha, a frase, por enquanto, ela desqualifica o autor. Agora, se os clubes brasileiros aceitarem participar da Libertadores, depois que o presidente da Conmebol disse que a competição sem representantes do Brasil seria como Tarzan sem Chita, aí desmoraliza-se o futebol brasileiro. Então, por hora, a frase desqualifica o autor e cobra a sua renúncia. Se os clubes ignoram a relevância do comentário e o ultraje embutido nele, aí desmoraliza-se o futebol brasileiro. Se o esse Alejandro Domingues, permanecer na presidência da Conmebol, depois de um comentário como esse, aí vai ser muito fácil identificar as pessoas que contemporizam com esse tipo de declaração. Serão grandiosas como quem observa a cena agachado. Não dá para reagir com naturalidade a um comentário como esse. A Libertadores sem times do Brasil é como o Tarzan sem Chita. Isto é ultrajante, explica por que as punições para os casos de racismo na Libertadores são tão brandas, e nós estamos falando não é de um vir a ser, não, é algo que aconteceu. Houve uma ofensa racista num jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño, e um jogador brasileiro, o Luigi, foi ofendido, foi chamado de macaco pelos torcedores, e a Conmebol aplicou uma punição ínfima neste caso específico. Então não estamos falando de algo que pode vir a acontecer, não, aconteceu. E a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela sugeriu, inclusive, que os clubes brasileiros deixassem a competições comandadas por essa Conmebol, porque não é possível contemporizar com coisas dessa natureza. Agora vem a frase do presidente da Conmebol, que aí adiciona gasolina em algo que já era uma fogueira que já estava com as labaredas altas. Então, se você reage com naturalidade a um caso como esse, se você admite participar de uma competição sob o comando de uma entidade presidida por um personagem tão desqualificado, aí você se autodesqualifica. Então é hora, Fabiola, de os times brasileiros se juntarem e quem tem direito de participar da Libertadores dizer, olha, nós não participaremos enquanto esse personagem estiver à frente da Conmebol. Não dá para contemporizar com esse tipo de frase. Se fizesse aí, colocasse uma peneira e limpasse todo mundo que não presta no futebol, sei lá se ia ter futebol também, né? Porque vou te falar a real. É tanta sujeira. Uma hora você precisa... Há algumas coisas, Fabíola, que funcionam assim como um risco no chão, né? E as pessoas precisam dizer, olha, a partir daqui eu não vou. Eu gosto porque isso daqui que você coloca. É muito grave, né? Então, esse personagem, ele fez um risco no chão. Se você ultrapassa, aí você é racista. Você vai se tornar um racista. Então, é preciso ficar do lado de cada linha. E só admitir participar da Libertadores depois que esse personagem renunciar ou for renunciado. Não dá. Participar de uma competição comandada por uma entidade com esse sujeito à frente, não dá. Eu dando tchauzinho aqui, porque eu tenho... Parabéns para vocês. Vocês venceram o prêmio do melhor programa ao vivo, 7º prêmio UOL de conteúdo. Entendeu? Parabéns. Aí. É mesmo? Eu não sabia desse prêmio, não. Não sabia? É prêmio secreto? Que prêmio é esse?